pessoas incríveis, eu sou a Dado Martins e sejam todos muito bem-vindos ao canal Recado Dado, agora um canal literário, onde toda semana eu recebo um autor, uma autora, para estar batendo papo com a gente e vocês conhecendo o seu trabalho. Hoje vocês vão conhecer uma menina talentosa, nova talentosa, diretamente do Amazonas, para falar do seu livro, dos seus sonhos, das suas aspirações. E eu vou deixar que ela se apresente. Mas primeiro eu quero te agradecer, Lídia, muito obrigada por você ter aceitado participar desse bate-papo. Obrigada pela paciência de estar aqui comigo. Deus te abençoe. Eu queria que você falasse para as pessoas quem é a Lídia Bessa. Oi, meu nome é Lídia Bessa e eu sou autora cristã independente. Eu sou natural de Manaus, do Amazonas, e eu tenho 19 anos. Tá preparado para as perguntas? Então tá, diz pra gente qual é o seu gênero literário. O meu gênero literário é romance cristão. É o meu gênero literário favorito, né? Que eu gosto de ler sobre romance, eu gosto de tudo que envolva romance. Então, esse se tornou meu nicho literário e meu gênero favorito. E tem como você dizer pra gente, Lígia, você é uma autora do gênero cristão, né? Romance cristão. E é a pergunta que não quer calar. As pessoas, quando você falam que é uma autora de um romance cristão, eles costumam torcer o nariz, você sente um certo preconceito, como é que é isso? Eu já tive casos, né, que as pessoas riram da minha cara por isso, né? Porque eu ofereci para ela, tipo assim, só uma chance de ler a sinopse do meu livro, o enredo. E ela viu lá no meu perfil do TikTok que eu era cristã, que eu escrevia romance cristão, e começou a rir de mim, e aí, amiga, romance cristão? Nossa, Deus. Então, eu não tinha por que ter essa reação, né? Não tinha nada de mal no meu livro para a pessoa ter essa reação. Ela pode ler tranquilo, sem se preocupar, porque qualquer um pode ler meu livro sem ser cristão ou não. Uhum. E é até bom a gente falar sobre isso, né, Lídia? A gente estava conversando antes que, gente, crente, cristão, ele é romântico, ele gosta de romance. Pra gente casar com alguém, pra gente namorar alguém, existe a trajetória romântica. Então, a gente também gosta bastante de falar sobre isso. E, Lígia, quando foi que você parou e falou assim, cara, eu gosto de escrever, eu vou ser autora de livros? Quando foi que isso deu, assim, sei lá, passou na tua cabeça, vou escrever? Como é que foi? Eu ainda era criança quando tive essa epifania. A minha mãe queria que eu fosse advogada e eu por um tempo quis ser advogada, mas eu vi que depois que isso não combinava nem um pouco comigo. Então eu quis ser estilista por anos assim que passaram, e com 15 anos eu ainda quis ser bióloga marinha. Mas aí eu já estava um pouco introduzida no mundo das fanfics, que eu conheci em 2016, 2017, que foi através, né, dos contatos com as minhas amigas e com o K-pop, o mundo coreano. Eu me ingressei nesse mundo de fanfic e adorei. Depois de muito tempo lendo, eu fui escrever minha primeira fanfic, que ainda está disponível no Wattpad, ainda faz sucesso entre as meninas. E aí, depois de anos escrevendo fanfic, focando só em fanfic, ano passado eu tive a aspiração, assim, que foi bombástica para escrever o meu primeiro livro. Em menos de 3 meses eu consegui escrever meu livro. Uau, Porque foi realmente, assim, uma coisa que era para ser, era para acontecer. que legal. E o que te inspira, Lídia? Porque às vezes a gente tá no meio da rua, a gente vê um casal, vê sei lá, alguma coisa, e a gente tem esses momentos de inspiração, mas normalmente tem algo especial que te inspira, uma música, um livro, enfim. A inspiração é algo muito relativo, né? Tipo, você pode ver até uma frase de um livro e ter uma inspiração assim, nossa, se eu fizesse uma história inteira com isso. Foi o que aconteceu, né? Eu assisti o Dorama Presidente Surpresa pela primeira vez, e aí depois eu fui assistir com a minha mãe. E aí, quando eu tava assistindo pela segunda vez, veio essa inspiração, assim, e também quando eu assisti Enrolados, né, que também veio uma inspiração. E, tipo, a inspiração pode vir de qualquer lugar, né, de um poema, de uma frase, de uma música, de um filme. Então, tudo que envolva romance, seja ele fictício, na vida real que eu possa ver, me inspira para escrever uma história. Uhum.
E normalmente o autor é muito observador. Você se acha uma pessoa observadora? Eu acho que sim. E se você for ler meu livro, você vai ver coisas assim muito suaves que eu coloquei lá, que só sendo observado mesmo para você ver o que está ali subentendido na mensagem. E eu queria que fosse uma coisa assim mais profunda, que pessoas realmente assim que amam o romance vissem realmente o amor ali no meu livro. Certo. E se você for observar, você vai ver coisas que, se você for ler outras vezes o meu livro, vai ver que tem coisas que você nem notou de primeira. Uhum. Porque tá ali muito Subentendido. suavemente, bem Subentendido. suave Uhum. mesmo, assim. A gente está até falando, né, sobre o livro de Esther na Bíblia, que fala muito sobre o Isso. amor de Deus sem citar o nome de Deus. Então é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né, de romance É, cristão que fala sutilmente sobre a uma gente determinada sempre situação. isso. Os meus livros sempre vão focar no amor entre duas pessoas através de Deus. Deus ali unindo propósitos Certo. de duas pessoas. Então, esse vai ser sempre vai ser meu foco. O amor, Deus juntando duas pessoas em amor dele. E Lídia, você já teve, porque acontece, é normal, o chamado bloqueio literário, criativo, aliás, né? Aquele bloqueio que você fala, Jesus amado, o que que eu vou escrever? Não sai nada, por mais que você puxe, já aconteceu? Quando, quando eu tive minha primeira coleção partida, foi meu primeiro bloqueio literário, assim, muito forte. Eu passei meses sem escrever, porque eu queria escrever romance, e aí com o coração partido não tinha como, né? Não tinha inspiração para escrever nada romântico. Mas hoje em dia, assim, depois de ter mais um pouquinho de maturidade, assim, o bloqueio criativo não dura muito, dura só alguns dias, porque quando começa, eu paro para relaxar um pouco, destressar minha mente, relaxar minha mente, porque se eu ficar forçando, escrevendo mesmo assim, a história não vai ficar legal, aquele capítulo não vai ficar legal, aquele texto não vai ficar bom, e depois eu vou ficar na revisão, vou ficar, meu Deus, por que eu escrevi isso? Não tá bom. Então, quando você tem um bloqueio criativo, você tem só que relaxar e esperar vir, porque quando vir você vai escrever um monte, assim, sem se preocupar, porque a inspiração vai estar lá toda para você. Então, Certo. tem só que relaxar e respirar um pouco, fazer alguma coisa assim para distrair, porque senão você ficar forçando, porque não vai vir naturalmente, vai vir muito Sim, forçado. sim. E essa crítica nossa, né, essa autocrítica nossa de querer fazer, tem que escrever, às vezes acaba até prejudicando, né? E não saiu o conteúdo com que você, na verdade, queria escrever. E, Lídia, tem algum autor que te inspira, que você gosta muito? Nacional. A gente está falando muito de autor. Eu quero muito chamar as pessoas a atenção dos talentos nacionais, né? Que tem muitos. E a gente ainda tem aquela coisa do, eu não leio, não vejo filme nacional, não gosto de livros nacionais. A gente precisa acabar com isso. Você que está nos assistindo, ter essa coisa em mente é muito ruim e acaba que você nunca dando espaço e valor para as pessoas do país. E então eu queria que você falasse se você tem um autor nacional que você gosta muito. Eu gosto, eu gosto muito da escrita e da forma como ela escreve. Aquele livro cristão Corajosas, que tem 4 histórias de 4 garotas que estão espalhadas em 4 princesas da Disney. Hum. Eu gostei muito da história da Karen, da autora Karen. Ela é Ah. autora cristã e Uhum. também lançou um livro recentemente. Eu gosto da escrita dela, ela me inspira muito para Uhum. escrever. E toda vez que eu leio o livro dela, eu sinto assim, como se eu fosse parte da história. Então ela me inspira muito para escrever. Legal. E hoje, você como autora, qual é o seu maior sonho, Lídia? Eu tenho 3 sonhos, né? A maioria dos autores tem esses sonhos, mesmo que sejam muito grandes, é de ou ganhar um prêmio literário brasileiro, ou a sua história ser adaptada para o estrangeiro, né? Outra língua, ou virar uma adaptação para cinema ou para um streaming, porque isso é assim, você sente que a sua história atingiu o máximo de potencial que poderia ter atingido, você sente Uhum. realizado o resto da vida. Então, se isso acontecer comigo, eu vou sentir que já realizei tudo que eu poderia ter realizado. Oxe, ó, gente. E não adianta vocês rirem da Lídia, porque riram lá do homem que inventou o telefone na época, e hoje, olha só, estamos nós aqui com o celular graças a alguém louco que alguém riu dele, né?
Então, assim, é um sonho muito possível, continue, não pare, por mais que às vezes as pessoas vão falar alguma coisa, mas não para, que é um sonho possível, sim. E você tem um livro divulgado, né, Lídia, que você falou? Sim. Quer falar um pouquinho Por dele? enquanto, é uma história que fala muito sobre fé, sobre você continuar acreditando em si mesmo, que as coisas vão melhorar e no amor também, né? Que você tem que ser forte, porque apesar de você ter alguns momentos falhos, de fraqueza, ou de o mundo querer lutar muito contra você, você tem que ser firme contra o mundo. Esse meu primeiro livro é sobre isso. O segundo, que eu ainda vou lançar em março, é sobre uma história completamente diferente desse. Certo. Então, quando que a gente pode... Tem um que já está disponível no Amazon, qual é o nome dele? Uma proposta extraordinária. Uma proposta extraordinária já se encontra disponível no Amazon. Então, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, para você saber onde você lê, que é no Amazon. E também vou deixar embaixo as redes sociais da Lídia. Aí você vai lá para conhecer quem a Lídia é, fazer as perguntas. Tá bom, Lídia? Certinho, né? E, Lídia, diz pra gente o que torna o seu livro especial. A protagonista, ela é uma pessoa muito forte. Eu quis fazer ela dessa maneira para as garotas se identificarem com ela, que você tem momentos de fraqueza e você tem momentos de que você é forte. Que assim como a parábola do grão de mostarda, a cada obstáculo ela cresce mais e mais e mais, mesmo que seja pequena no começo. É assim que ela é. Ela se sente muito pressionada, com medo das coisas, com medo do futuro, com medo, ansiosa pelas coisas, assim, se sentindo assim fraca, se sentindo desesperada, até o momento que Deus vai até ela e dá uma luz no fim do túnel para ela. Eu queria que as pessoas vissem, quando lessem meu livro, que o amor de Deus por você pode ser mais forte de qualquer obstáculo, que você tem que continuar acreditando que uma coisa boa vai acontecer. E mesmo que uma coisa ruim aconteça, como é mostrado no livro, você não pode ter raiva de Deus porque tem um propósito maior em cima daquilo tudo. Certo. Então, os protagonistas eles deixam isso claro. Tem momentos que você precisa ser forte e tem momentos que você precisa aceitar as coisas como elas são. Certo. Lídia, infelizmente nosso tempo daqui a pouco está terminando, a gente vai parar aqui. Mas eu queria que você me dissesse, sei lá, um momento final, uma despedida. Você pode falar agora o que você quiser. Falar sobre seu livro, falar sobre você. Fica à vontade. Eu queria, por todo o carinho que eu tenho recebido até agora, de parcerias literárias que eu fiz, né, com pequenas blogueiras e com escritoras também, que eu já fiz amizade com algumas escritoras, com meus leitores, que eu queria agradecer por todo o carinho que me dão e também pelas críticas. Teve uma moça que ela leu meu livro recentemente, ela está fazendo a divulgação, e eu agradeci muito ela, porque ela fez críticas construtivas, né? Porque as pessoas se sentem assim, porque já ocorreu casos assim, muito recentes, né? De autores que as pessoas criticaram o livro deles, eles se sentiram super ofendidos e atacaram os leitores. E eu queria deixar claro que eu não quero ser esse tipo de escritora. Que você ser um autor independente, o lado bom disso é que os seus leitores têm um alcance em você. Então eles podem falar com você, tipo, mais facilmente. Uhum. Então eu queria deixar claro que qualquer um que quisesse pode falar comigo assim abertamente, fazer uma crítica construtiva, dizer o que gostou, o que não gostou, porque isso ajuda muito para os próximos livros. Eu agradeci muito essa leitora que ela leu e deu uma crítica construtiva para mim, porque me ajudou para o próximo, né? Uhum. E eu queria deixar claro que todos que leram e se sentiram identificados, que gostaram da história, e que os leitores que vão vir, que todos se sintam bem-vindos para falar comigo, porque eu sempre vou estar disponível para estar ali, para conversar, para bater um papo, falar curiosidades do meu livro, tudo que for necessário saber. Então, eu queria agradecer a todos os meus leitores e a Dado por essa entrevista, minha primeira entrevista assim como escritora. Eu fiquei muito empolgada. Que isso para mim é uma realização, mesmo que não seja uma coisa muito grande, para mim é uma realização assim enorme no meu coração. Então eu agradeço sim todo o carinho e apoio.
Eu que agradeço, querida, você ter aceitado. Muito bacana estar te conhecendo. Esse projeto está sendo muito bacana, que eu tenho conhecido muita gente boa, muita gente talentosa, muita gente, assim, batalhadora, igual a mim, né? Que quer que os seus livros leiam. Que, na verdade, o sonho do autor é que as pessoas leiam seus livros, né? E eu tenho uma coisa em mim que é um ajudando o outro. Eu acho que o maior marketing que eu posso fazer para os meus livros é puxando também os meus colegas autores. Então, acho que foi essa inspiração que Deus me deu, né? Eu usava as minhas redes sociais para fazer outras coisas. Eu falei, não, por que não fazer algo que eu possa me ajudar e também ajudar os outros autores? E está sendo muito gratificante porque como eu tenho encontrado gente boa, talentosa. E você é uma delas. Lídia, muito obrigada por você ter aceitado. Que Deus te abençoe. Que você não pare. Você tem um lindo jornada pela frente. Tem idade para ser minha filha. Eu tenho uma filha de 23 anos. Você tem ainda mais novinha do que ela. Que Deus te abençoe. Que você escreva muitos livros. E que um dia eu esteja aqui na frente falando: caramba, eu entrevistei ela aqui no meu canal. Obrigada. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Obrigada pela paciência, tá? Fica com Deus e um lindo domingo pra você. Beijo nesse Amazonas lindo. Tchau, querida. Ai. Tchau.